Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o capítulo 13 em Matemática 2, ou seja, em Geometria, tá? Qual é o assunto de hoje? Hoje nós vamos falar sobre circunferência e círculos. E qual é a diferença entre eles? Sim, existe uma diferença entre circunferência e círculo, então fique ligadinho na aula de hoje. Para trazer a ideia de circunferência, eu trouxe objetos do dia a dia e eu quero que vocês observem o contorno desses objetos, tá? Então, aqui eu tenho uma fita, aqui uma moeda e um anel, tá? E eu quero que vocês observem o contorno dessas imagens, tá? O contorno dessas imagens lembra algo que já estava aqui, tá? Que eu já tinha desenhado? Sim, né? O contorno de todos esses objetos é um contorno circular, tá? E nos lembra, então, a circunferência, porque é isso mesmo, circunferência é o contorno. Mas vamos falar, então, qual é a definição de matemática de circunferência, tá? Então, qual é a definição matemática de circunferência, tá? É um conjunto de pontos no plano situados a uma mesma distância de um único ponto fixo. E esse ponto fixo fica no centro, tá? Então, o que é a circunferência? São vários pontos juntos que estão a uma mesma distância de um ponto fixo no centro. Isso é circunferência, tá? E daqui a pouquinho eu já falo, então, o que é o círculo. Então, a circunferência é o contorno, lembre-se disso. Bom, lá nos polígonos, nos quadriláteros e nos triângulos, nós falamos dos elementos. Lembram dos elementos de um polígono? Por exemplo, no triângulo, quais elementos nós tínhamos? Nós tínhamos os elementos vértices, lados e ângulos. Nos quadriláteros, quais eram os elementos que nós trabalhamos? Então, quais são os elementos dos quadriláteros? Ângulos, vértices, lados e diagonais. Na circunferência, nós também temos elementos, tá? Então, quais são os elementos de uma circunferência? O raio, a corda e o diâmetro, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar um ponto aqui. E esse ponto é o ponto A. É um ponto que pertence a essa circunferência, tá? O ponto A pertence à circunferência e é uma circunferência de centro O. Se eu unir, tá? O ponto A ao centro da circunferência, nós vamos ter um segmento de reta, tá? Ok? Então, ó, unindo, então, o ponto A ao centro, nós teremos o segmento de reta, aqui. E esse segmento de reta é chamado de raio da circunferência, tá bom? Então, quem é o raio? O que é o raio? O raio é um segmento que une um ponto da circunferência. Então, ó, é um segmento que une um ponto da circunferência ao centro. Então, aqui eu falo que é o raio AO. Raio AO. Não esquecendo de colocar o tracinho em cima, porque é segmento de reta, tá? Então, vamos retomar o que é raio. Raio é um segmento que une um ponto que está na circunferência ao seu centro, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar outro ponto na circunferência agora. Vou chamar de ponto B. Ok? Aqui nós temos, então, o ponto B. Se eu ligar o ponto B ao centro da circunferência, se eu ligar, então, o ponto B ao centro, ó. Pronto? Liguei o ponto B ao centro. Eu tenho aqui um outro raio, que eu vou chamar, então, de raio BO. Ok? Então, o raio é um segmento que liga um ponto da circunferência ao seu centro. Tudo bem? Agora, nós vamos falar da
corda. O que é a corda? A corda é um segmento que une dois pontos da circunferência. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o ponto C e aqui o ponto D nessa circunferência, ó. Eu tenho o ponto C na circunferência e também o ponto D, tá? Se eu ligar esses dois pontos, ó. Se eu ligar esses dois pontos, eu vou ter um segmento unindo, então, os dois pontos da circunferência. Esse segmento unindo os dois pontos da circunferência é chamado de corda, tá? Então, o que é corda? Corda é o segmento que une dois pontos da circunferência, tá? Então, aqui eu tenho a corda CD. Como é segmento de reta, não pode esquecer de passar o tracinho assim. Então, aqui eu tenho infinitas cordas, tá? Ok? Bom, continuando então. Nós também temos como elemento de uma circunferência o seu diâmetro, tá? Então, o que é o diâmetro? Diâmetro, então, é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Como assim, professora? O diâmetro é uma corda, tá? Só que é uma corda que tem que passar pelo centro. Então, por exemplo, eu tenho o ponto B aqui. E aqui eu vou... Não, eu vou colocar outro aqui, ó. Eu vou colocar um outro ponto aqui. Eu vou chamar de ponto E. E aqui o ponto F. E eu vou unir o ponto E e o ponto F passando pelo centro da circunferência, ó. Ok? Ou seja, eu uni o ponto E ao ponto F, os dois pontos pertencem a essa circunferência, passando pelo centro. Quando eu tenho, então, a união de dois pontos na circunferência, passando pelo centro dela, é chamado de diâmetro. Então, aqui eu tenho o diâmetro EF. Não esquecendo de passar o tracinho em cima, tá? Então, vamos recordar os elementos de uma circunferência, tá? Nós temos, então, raio. O que é o raio? O raio é o segmento que liga um ponto da circunferência ao centro, ó, como o AO e o BO. O que é uma corda? Corda é um segmento que une dois pontos na circunferência, como o CD e o EF. O EF que eu coloquei aqui também é uma corda. Por que é uma corda? Porque liga dois pontos da circunferência. Sempre que ligar dois pontos da circunferência é chamado de corda. E nós temos ainda o diâmetro, tá? O diâmetro também é uma corda que passa pelo centro da circunferência, tá? Então, o que a gente pode dizer sobre o diâmetro? O diâmetro é a maior corda de uma circunferência, tá? E, além do diâmetro ser a maior corda da circunferência, ele ainda é o quê? Ele é o dobro do raio, tá? Ele corresponde à medida do raio, porque aqui, ó, eu posso falar que eu tenho raio EO e raio FO, ok? Ó, por que é um raio EO? Porque tá ligando um ponto da circunferência ao centro. Por que é um raio FO? Porque tá ligando um ponto da circunferência ao centro. E o diâmetro, então, é 2 vezes a medida do raio. Então, vamos resumir algumas coisas aqui, ó, que eu acabei de dizer, tá? O diâmetro é a maior corda, tá? Então, ó, diâmetro é a maior corda. E o que mais que a gente pode concluir? Que o diâmetro é o dobro do raio, ok? Bom, pessoal, continuando agora por aqui, eu estou com a apostila de vocês
na página 311. E aqui nós temos, então, um exemplo. E eu quero que vocês olhem para esse exemplo, tá? Então, se, por exemplo, uma circunferência tiver raio de 5 centímetros, tá? Então, vamos supor que o raio aqui, ó, BO, seja 5 centímetros, tá? Então, qual vai ser o diâmetro? O diâmetro aqui AB, né? O diâmetro BA. O diâmetro vai ser 2 vezes a medida do raio. Então, se o raio mede 5, o diâmetro vai medir 10, tá? Agora, se uma circunferência tiver diâmetro de 18 centímetros, então quanto vai medir o raio? O raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro tem 18 centímetros, o raio tem a metade. Qual é a metade de 18? 9, tá? Então, o que eu quero que vocês gravem aí, tá? Que diâmetro é o dobro do raio, ó. Aqui eu tenho o raio e aqui eu tenho um outro raio. Os dois juntos, né? Nós temos o diâmetro. Lembrando, então, diâmetro é a maior corda da circunferência, é o segmento que liga 2 pontos da circunferência passando pelo centro. O raio é o segmento que liga um ponto da circunferência ao centro, tá? E corda liga 2 pontos da circunferência, sendo o diâmetro a maior corda da circunferência, tá ok? Bom, pessoal, vamos lá agora para a construção da circunferência, tá? Bom, para construir uma circunferência, nós vamos precisar de 2 instrumentos, de uma régua, tá? E também do compasso. O compasso, então, é o instrumento usado para fazer a circunferência. Ele possui, então, essa ponta seca, tá? E aqui a parte do grafite, que é onde vai ser marcado a nossa circunferência. Eu pedi, então, aqui para construir uma circunferência de 6 centímetros de diâmetro. O que significa isso? Que de um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência, nós vamos traçar, né, um segmento de 6 centímetros passando pelo seu centro, tá? Então, ó, de novo, o diâmetro é um segmento de reta que liga um ponto a outro ponto da circunferência passando pelo centro. A ponta seca do nosso compasso, ela tem que ficar, então, no centro da circunferência, ela fica no centro, tá? Então, quando a gente traça aqui a circunferência, ó, quando a gente traça a circunferência, na verdade, tá? Nós vamos ter aqui a medida do raio e não a medida do diâmetro. Se nós vamos ter a medida do raio, então eu não posso usar os 6 centímetros aqui para a abertura do meu compasso. Eu vou ter que abrir o meu compasso na medida do raio dessa circunferência. Se essa circunferência vai ter 6 centímetros de diâmetro, o seu raio é a metade, ou seja, 3 centímetros. Então, agora a gente vem aqui e abre o compasso, tá? Em 3 centímetros, ó. Ok? Em 3 centímetros, que é a medida do raio, tá? O que eu faço agora? Bom, eu já marquei aqui onde eu quero o centro da minha circunferência, tá? Que é aqui. Eu vou colocar, então, a ponta seca aqui. E nós vamos pegar aqui em cima, nessa haste, ó, tá? E vamos traçar, então, a circunferência, ó. O grafite não tá marcando muito bem, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. E aí, nós vamos ter a nossa circunferência, tá? Aqui, essa circunferência, então, tem 6 centímetros de diâmetro. Ó, passando aqui pelo centro, ó, nós temos, então, 6 centímetros de diâmetro. Ok? Bom, então, toda vez que vocês forem construir a circunferência, vocês vão ter que abrir o compasso na medida do raio. Não esqueçam disso. Isso é tudo bem, pessoal.